Meus queridos, vamos começar no nosso Política Pode, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar com mais uma vereadora, Dani Galdino, que está aqui. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada, Tati, pelo convite. Mais uma vez que estamos juntas, ainda não era vereadora quando nós tivemos um bate-papo, né? Foi. Falando sobre comunicação pública. Você é assessora de comunicação da prefeita, exatamente. Não é? Muito bem. E agora estou aqui como vereadora. Muito bom. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram hoje, dia 11 de junho, e este programa vai depois para o Facebook e para o YouTube no domingo, às 9 da manhã, com a participação e parceria da Luciene Silva, que é a professora de Libras da Escola Laser. Então, quem é surdo vai poder acompanhar, né? Mais uma inclusão que cabe muito bem com o seu trabalho que está sendo desenvolvido. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Olha que você disse que teria, né, a tradução em Libras, eu achei fantástico, porque é uma das nossas bandeiras também. Exatamente. O primeiro podcast aqui da região que tem, né? Sempre inovando, né, Tati? Tem que ser, né? Gente, então vamos apresentar a vocês a nossa candidata, a nossa convidada. É a Dani Galdino, vereadora eleita com 1.017 votos pelos republicanos, há 18 anos na área pública, né? E quando eu entrevistei você, lá no Política Pode da versão 2023, né? Você veio falar que faz uma assessora. Então, quem tiver aí no YouTube quiser, aqui na playlist tem um dos primeiros programas que ela veio falar sobre esse trabalho de comunicação. E agora, como vereadora, quando eu fechei a pauta com a Angélica, sua assessora, eram 20 projetos, e agora já tem 40 projetos. São 39. É 39, vamos arredondar para 40. Só que 20 só na área de inclusão, exatamente, né? Então, vamos explicar para a população. Primeiro, eu quero entender, assim, você tem a sua pauta é a inclusão. Exatamente. E eu costumo perguntar assim, quando a gente defende alguma coisa, porque a gente conhece essa coisa a fundo. Então, você tem algum caso na família para te dar esse gatilho? Sim. Eu já estou, né, casada há 25 anos, e quando 25 anos ao todo, né, de relacionamento, não casada, né, relacionamento. E o meu marido tem uma irmã com deficiência intelectual. Ela tem a minha idade, ela vai fazer 46 anos agora em junho, e os pais dela faleceram. Quando a gente estava namorando ainda, quando os pais dela faleceram. Os pais dela faleceram. Aí o que aconteceu? Eu e o Douglas passamos a cuidar da Tati. É uma Tati, tem uma Tati também, viu? Da Tati. Ela tem deficiência mental moderada severa, então foi algo muito novo para mim. Algo que, assim, eu comecei a namorar, daí minha sogra faleceu com 53 anos, foi muito cedo. Na sequência, meu sogro tinha câncer, também foi. E a Tati ficou com o irmão e nós fomos cuidar dela. Não era casada ainda. Fomos cuidar dela e assim, eu falo que o nosso casamento começou já com os 3. Porque nós nos unimos para cuidar da Tati. Então, eu já cuido da Tati há 20, eu sempre me equivoco na data, mas é cerca de 20 anos. Sou bem de humanas mesmo, né? Cerca de 20 anos. É porque eu já cuidava um pouco antes, quando minha sogra foi, meu sogro ficou com ela. Então, eu comecei nessa causa com a Tati, aí passei a acompanhá-la, ela é aluna da PAI, depois de 30 anos deixa de ser aluna, né, você passa a fazer parte do projeto da PAI o Avante, que chama, porque até 30 anos, Tati, você é aluno. Passou de 30 anos, você deixa de ser aluno porque o Estado, a gente fala que é uma coisa até muito complicada, porque o Estado deixa de entender aquela pessoa com deficiência como aluno, então não tem mais recursos para a PAI para cuidar dessa educação inclusiva, exclusiva, na verdade. Sim. E a PAI de Caçapava tem um projeto muito inovador, que é o Avante, em que eles mantêm os alunos na escola como um projeto social. Recebe uma fatia aqui da nossa prefeitura, do apoio da Secretaria de Cidadania, né, que é Desenvolvimento Social hoje, mas eles se viram, eles fazem eventos, eles fazem uma série de coisas para a festa de São João, uma série de meios para arrecadar recursos para manter esse projeto, porque eles têm laço já com a PAI e para não ficar fora. Porque imagina, dos 30 anos em diante, até os 60, você não é idoso ainda. Então, dos 30 aos 60, você vai para onde? Então, ela tem esse trabalho com a PAI. Então, eu passei a fazer parte, acompanhar. A boca vai falando, a boca vai secando, né? Cheguei a fazer parte da diretoria da PAI como sociedade civil, né, como familiar. Então, foi aí que a causa, tanto que eu falo, não fui eu que escolhi a causa, né, foi a causa que me escolheu. Então, a inclusão surgiu aí.
E na vivência, exatamente. na experiência, porque hoje em dia tá meio na moda, né, Dani? Todo mundo quer defender a bandeira do autista, do feminismo, do não sei o que lá, e tá tudo bem, se você concorda ou não, não importa, o que importa é a pessoa defender a sua própria bandeira, mas Se eu fizer vejo bem que às feito, vezes né? tem muita modinha, tipo, o que que tá Pegar rolando? onda, né? Pegar onda, tá em alta tal coisa, então eu vou defender essa pauta pra pegar voto, né? Eu cheguei a ouvir na campanha, quando eu estava fazendo campanha, quando a pessoa falou, qual é a sua causa? Uma pessoa política, qual é a sua causa? Eu falei, é a pessoa com deficiência. Nossa, parabéns, porque isso dá muito voto. Eu falei, não é questão de voto. Estava até acompanhada da Angélica, né, minha chefe de gabinete, que também tem um filho autista, ela estava junto. É, Angélica? E nós ficamos passadas. A Helena? O Eric. Ah, a Helena não parece. Helena, né? Helena. A Helena não pareceu. É. Mas o Eric também não parece. Não, isso de parecer hoje é muito complicado, porque assim, não parece também. Hoje é só realmente as investigações que levam aos resultados, né? Graças a Deus, né? É. Então assim, mas a gente ouviu isso e eu falei, meu Deus, a gente vive isso todos os dias, dentro da nossa casa, e alguém achar que a gente escolhe uma bandeira. Sabe? Porque é mais comum isso acontecer, você escolheu o que está mas em é alta do que lamentável, você né? vivenciar Mas é isso, e lamentável, você né? entrou com a sua verdade, né? Isso que é legal, Dani. E eu quero falar uma coisa eu falei pessoalmente e vou falar aqui. Quando você estava candidata a vereadora, eu sempre curti o seu trabalho, sempre gostei de você, mas eu sempre falei, é recíproco, que beleza. Você faz com seriedade, Tati. Eu que sou de comunicação, isso eu respeito muito quem faz o trabalho com seriedade. Sabe? Isso é bem importante pra gente, porque mantém a nossa classe, né? E então, manter a nossa leveza, com diversão, exatamente. Né? Com diplomacia, não é verdade? E eu até falei pra você, Dani, eu não vou votar em você, porque eu lembro que a gente se encontrou na rua e você falou assim, você quer? Vota em mim. Eu falei, olha, eu não vou votar, porque meu voto é da Patrícia. Exatamente. Mas eu gosto de deixar Foi sincera, né? É porque assim, eu tava mais pertinho dela, já conhecia né? mais tempo também, né? Não, eu conheci você primeiro, mas a Paty, por eu estar mais envolvida no lance dos empreendedorismo, no grupo de empreendedores, eu acompanhei de perto o trabalho dela, e eu prometi para ela que eu ia votar, e votei, mas isso não quer dizer que eu não apoiei o seu trabalho, então se não fosse ela, seria você, porque eu senti essa verdade. E a Patrícia é uma querida também, alguém que a gente tem um trabalho conjunto, a gente sempre fez parceria, e estamos... E são mulheres, né? Acho que a gente tem que apoiar mulheres também. Mulheres com coerência também, né? Que não basta ser só mulher também, né? Tem que ter técnica e comprometimento, né? E paixão pelo que faz. Muito bem, aí você anunciou 20, mas agora já virou 40, né? Você tem 20 só na inclusão. O que é importante você deixar para a população de informação? Tá. Acho que um dos projetos mais importantes, o que foi votado ontem em segunda discussão, vou apresentar, ver se aparece aqui, ó. O censo da pessoa. Parece, Tati? Aqui, ó, na câmera? Parece. O censo da pessoa com deficiência. O que acontece, Tati? Hoje, se você perguntar para o município, quantas pessoas nós temos com deficiência intelectual? Quantas pessoas nós temos com surdez? Quantas pessoas têm deficiência auditiva, ou visual, ou física? Nós não temos esse número. Isso não é nisso, não temos. O que nós temos, por exemplo, a rede municipal de ensino tem o número de crianças da rede municipal que tem deficiência. Eles têm como verificar isso. Tem o número de pessoas que têm a carteira do autista. Ponto. Mas essas informações não são cruzadas. Então, qual é a ideia do censo? O censo é você cruzar essas informações. CRAS, o que você tem aí? Rede de saúde, o que você tem? Tá. Levantar isso a prefeitura que vai determinar como vai fazer, né? Porque o legislativo não pode determinar como vai ser feito, né? Esse tipo de coisa é do executivo. Mas ele cruza as informações, pode criar de repente um Google Forms para complementar essas informações, né? Quem preenche aqui, daí eles batem, porque tem gente que não usa o SUS, não usa o serviço social, né, do município, e não está na rede municipal de educação. Então essa pessoa não vai existir para o município. Sim. Então, você conectar essas informações, porque o que a gente fala? Quem não mensura, não gerencia. Sim. Então, como que você vai criar políticas públicas para a pessoa com deficiência se você não tem os números? Você não sabe quem são. Perfeito. Você não existe. O IBGE anunciou o número de pessoas autistas, né? Fez um anúncio nacional. Só que se você perguntar para as pessoas que atenderam, que responderam para o IBGE o censo, eles não perguntaram. A maioria das pessoas fala, mas para mim não perguntaram se tinha alguém com deficiência em casa. Então, assim, é uma coisa a ser avaliado, como foi feito isso. Para mim não perguntaram. Então, assim, como foi feito esse levantamento? Foi espontâneo? A pessoa dizia que tinha? Não sei exatamente. Então, assim, a gente pensa em ter um município, alguns municípios já têm esse trabalho do censo, do próprio censo, né? Então, isso é muito importante.
e ser o número mais próximo possível da realidade. E essa logística do censo, ela pode ser regionalizada. Então, eu posso fazer as perguntas eu tenho que fazer aquelas de praxe, mas eu posso regionalizar a minha necessidade. Esse do município, sim. Pode. O censo da pessoa com deficiência, sim. Porque daí o município vai criar, a prefeitura vai criar qual vai ser a estratégia que ela vai utilizar. Primeiro vamos cruzar informações e depois vamos para aquelas pessoas que não estão nos serviços públicos. Tá. Nossa, tem um trabalho de formiguinha que está começando agora. Exatamente. Só que a gente tem que começar, a gente tem que ter esse movimento. Ter esse movimento, porque a gente não sabe. Vamos lá. Por exemplo, a sessão de Câmara é uma coisa que a gente briga para que ela tenha a tradução em Libras. Tá. Não tem. Não tem. Aí você vai me perguntar, mas quantas pessoas assistem? Hoje são tantas. Mas são tantas porque não tem. Que a pessoa vai assistir um negócio que não tem? Sim, se tiver, vai aumentar. As campanhas da prefeitura, elas têm a tradução em Libras? Não tem. E é lei. Então não tem número de nada, nem de surdo, nem de autista, nem de nada. Não, nada. Tem, por exemplo, como eu te falei, a prefeitura, se você perguntar hoje quantos alunos você tem com deficiência, ela sabe dizer. Mas qual? E o que não está na escola, na rede municipal? Sim. O que já está no estado? O que não está? O que é adulto? Porque todo mundo é pessoa com deficiência. E fora aquelas pessoas que não sabem que tem a deficiência, não é? Exatamente. Como tanta gente autista agora descobre depois de adulto, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, essa eu acho que é uma das principais. Depois nós temos outros. Posso falar um pouquinho pra você? Pode falar. A Angélica mandou tudo bonitinho, separadinho por segmento. Vamos seguir. Por falar em Angélica, eu quero agradecer a minha equipe que está aqui hoje. A Angélica, chefe de gabinete. A Mariana, também, que é a nossa assessora. E a Nath, que é a nossa estagiária. É de um programa muito bacana do governo do estado. Então, gostaria de parabenizar e agradecer a todas, porque, assim, se eu faço o que eu faço hoje... Sozinho, você não dá conta. É porque a gente tem que beleza! Esse time que nos sustenta. Que a pessoa achar que faz tudo sozinha. Capaz. Então, ontem também foi votado a campanha de conscientização sobre a lei do silêncio. O município já tem uma lei do silêncio, só que o que acontece? Precisa ter uma conscientização. Então, a gente tem problema de festas barulhentas que ultrapassam o horário, porque festa vai ter barulho normal, né? A gente não é contra a festa, mas sabe o que a gente fala? Né, que a minha liberdade vai até onde chega a sua, né? Sim. Estampido de rojão, aqueles escapamentos abertos. Nossa, aquelas motos, gente, que pelo amor de Deus. Já existe a lei do silêncio. Então, a gente não precisa criar uma lei do silêncio. O que a gente precisa fazer é conscientizar funcionar. E multar. Porque eu acho que o Estado deve trabalhar dessa forma. Cria a lei, conscientiza e multa. Sim. Porque assim, se não está indo numa boa, vai ter que doer no bolso para respeitar. Tem que ter consequência. Né? Porque um estampido, por exemplo, para uma criança, para um animal, é muito uma pessoa acamada. Até que os fogos foram proibidos, né? Então, dos cachorros, né? Que é uma proibido. lei federal? Isso, federal. Proibido, mas as pessoas são. Então, mas entre ter lei e entre funcionar, né? Entre fazer lei é o que mais tem, mas... E a gente também entende que a dificuldade, talvez, do poder público de conseguir, vamos lá, ano novo, como que vai conseguir fiscalizar onde está? Talvez não vender. Na minha opinião, não ter a venda. Vai vir a venda. É verdade. Assim como bebida não pode vender na época de eleição, exatamente, por exemplo, a mesma coisa, né? Outra lei também que nós criamos, o projeto de lei número 4, instalação de playgrounds inclusivos. O que seria? A partir de hoje, todos os parquinhos da cidade que fossem instalados, ter o brinquedo inclusivo. O que é o inclusivo? É aquele que a pessoa sem deficiência e a criança com deficiência pode brincar juntos. Então, não vai mexer no que já tem, mas daqui para frente, o que for comprar, compra-se junto. A Essência Azul. Essência Azul está falando aqui, obrigada por estar fazendo essa lei do censo. Quero dar um abraço para a Simone. Flávia, não é Essência Azul? É a Simone. A Simone? É a Simone, que é a presidente do Essência Azul, uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho incrível com as mães de crianças do espectro autista. Simone, o nosso abraço. Tá convidada, viu, Simone? Entre em contato comigo pra gente poder trazer você aqui pra explicar, porque ela tá dentro da situação, né? A Simone faz um trabalho maravilhoso, tem todo o nosso respeito, né? Nós estamos juntos nessa construção, né, Simone? Bem-vinda. O projeto de lei número 5, que foi entrado ontem, que reconhece a fibromialgia como deficiência. É mesmo? Porque isso, no âmbito municipal. Porque a fibromialgia é uma doença que paralisa a pessoa de trabalhar, e é silenciosa, né? E é silenciosa. Nossa! O projeto de lei número 7, capacitação sobre TEA e outras neurodivergências para professores e funcionários das escolas municipais. O que acontece? Hoje, só os professores são capacitados. O resto do quadro da escola, não. Então, como que a gente faz isso? Tem o auxiliar, tem a senhora que serve a merenda, tem todo um quadro.
que precisa ser capacitado para lidar, porque a criança não vai ter crise só na sala de aula. Sim. O censo da pessoa com deficiência, aperfeiçoamento de agentes de segurança e funcionários para abordagem de pessoas com deficiência e TEA. Então, as equipes da Guarda Municipal terão treinamento e trânsito para uma abordagem, para lidar com a pessoa com deficiência. Claro. E, às vezes, não confundir com alguém que, às vezes, chega a confundir com alguém que está sendo reativo, que está reagindo a uma conduta e, na verdade, é uma pessoa com deficiência. Sim. Ó, ela participou de novo. Obrigada, Dani. Você é uma peça importante para nossas famílias. Gratidão. Ah, que linda. Que delícia disso. Selo do servidor amigo do autista. O que seria isso? Os servidores municipais passarem por um treinamento para lidar com a pessoa autista, para ter um atendimento com a pessoa autista. Dia Municipal da Visão Monocular, que já é lei, né? Visão monocular, ela é também reconhecida como deficiência. Reconhecimento da visão monocular como deficiência. Criação do Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas. Dia da Pessoa com Deficiência Física. Dia da Criança com Deficiência. Campanha de inserções de pessoas com TEA no mercado de trabalho. É fomentar isso junto com os nossos empreendedores. Dia da Pessoas com Alta Habilidade e Superdotação. Também é uma questão bem importante, porque a rede municipal não está preparada para não ter um projeto específico. Então, para ter esse trabalho. Carteiras de identificação da pessoa com síndrome de Down. Essa carteira, qual é o objetivo? Partiu de uma reunião que eu tive com mães de crianças com síndrome de Down aqui de Caçapava. E quero mandar um abraço até para as duas amigas que eu tenho, que é a Cláudia e a Adriana, que fazem parte desse projeto. E elas, o que acontece? As crianças com síndrome de Down, elas não têm o mesmo amparo que as pessoas com TEA têm. Então, por exemplo, a carteirinha. A pessoa com TEA tem uma carteirinha específica, com síndrome de Down não. Então, nossa ideia é criar essa carteirinha para as crianças com síndrome de Down. Sim. A pessoa com síndrome de Down. Surdez total unilateral como deficiência, que também hoje é lei no âmbito nacional. Visão monocular como deficiência. Dia de prevenção e combate à surdez. Muita coisa. De saúde, o que a gente tem? O teste do coraçãozinho para recém-nascidos. Existe um teste, um exame que é feito quando a criança nasce, a oximetria, e esse exame, ele possibilita identificar logo nas primeiras horas de vida se a criança tem alguma deficiência congênita no coração, algum problema congênito no coração. Então, isso salva vidas. Então, a gente cria no âmbito do município, para que a rede municipal, o hospital municipal e os hospitais particulares tenham que se adequar. Tá. Assistência psicológica a gestantes e puérperas, porque muitas vezes a mãe acaba de ter o bebezinho, não está ali bem, precisa desse suporte. Ou às vezes a mãe está grávida, não está legal também, está numa questão que precisa de uma assistência psicológica e ela tem uma prioridade nisso. Dia Municipal da Mamografia. Dia da Conscientização e Orientação sobre o Lúpus. Ela já virou lei, só que ela ainda não está com o número. Maio Roxo, conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais, né? A doença de Crohn, essas doenças. Você trabalha muito com a parte da saúde, você sabe também, está super por dentro dessas questões, super por dentro. Maio Vermelho, prevenção e controle das hepatites virais, que também é algo muito sério, as pessoas não falam em hepatites virais. Dia Municipal da Conscientização sobre esclerose lateral amiotrófica, quero aproveitar também dar um abraço para a Rosilda. A Rosilda faz um trabalho incrível com ela, a gente tá até marcando um evento que a gente vai fazer, ela é uma pessoa incrível também, tá? Nossa, quero as indicações. A dica, porque ela é maravilhosa. Ela, inclusive, ela tem um trabalho com aquele Hospital dos Raros em Taubaté, ela é psicóloga, ela é psicóloga de apoio desse grupo, ela é incrível, ela sabe tudo, ela faz parte de uma ONG nesse sistema, assim, foi um presentinho também de Deus que eu tive nesses últimos tempos. Amém. O espaço reservado para mães com óbito fetal ou natimorto em hospitais. O que acontece? A mãe teve uma criança que teve um óbito fetal ou um natimorto, ela fica junto com a mãe que está com o bebezinho ali chorando do lado. Isso é traumatizante. Sim. Mas às vezes o hospital, dependendo da gestão, a gente já separa. O que a gente fala, Tati? Se não é lei, vai depender da cabeça. Fica a jurisdição, né? A critério da pessoa. A gente dá sensibilidade de quem está à frente do hospital. Hoje nós temos uma pessoa muito, muito boa que está lá à frente aqui do hospital nosso público, que é a Marcela, uma servidora de carreira, que eu tenho certeza que tem essa sensibilidade,
mas a gente não pode deixar isso à mercê de quem estiver lá. Claro, Então, a questão é a gente ter essa conscientização de ter a separação. claro. Semana de prevenção e conscientização da sífilis e sífilis congênita. Tati, o ano passado nasceram em Caçapava mais de 30 crianças, eu não recordo se são 34 ou 37, crianças com sífilis congênita. Isso, Meu Deus. isso que chegou até o sistema de reabilitação. Imagino que não chega. Exatamente. Então, esses números são alarmantes. Não é uma questão de Caçapava, é uma questão regional, mas a gente corre aqui da importância de conscientizar sobre a sífilis. Porque se a mãe faz esse tratamento, o pai faz esse tratamento, a criança não vai ter a sífilis congênita. O pai e a mãe conseguem tratar e a criança não nasce com um problema. Claro. A sífilis congênita, ela leva uma série de deficiências, intelectual, visual, auditiva. E no final das contas onera para a saúde pública. É muito melhor você prevenir tudo, como tudo. Tudo, né? Tem que prevenir, né? Do que remediar, né? Exatamente. Certo. Nossa, eu não sabia que criança nascia com sífilis, gente. Sífilis congênita. Agora, você tá ainda terminando da Isso. saúde, né? Tá. Dia de prevenção e combate à meningite e dia da saúde mental. Saúde mental é uma das nossas grandes bandeiras também. Sim. Uma das nossas grandes bandeiras. A gente fez agora, até comentando, a gente fez agora no Dia das Mães, nós fizemos um evento, foi com uma parceira também, com a Eliane Toledo, outra parceira incrível. Conheço. Fizemos o Maio Furtacor. Foi um movimento enorme, a gente envolveu as entidades Conviver, a PAI, Essência Azul, e fizemos um evento grande. É o mês da saúde mental materna, né, o Maio Furtacor. E nós fizemos com as mães atípicas, pegamos essa linha. Então, a saúde mental é algo muito importante, porque as pessoas, eu falo, é muito engraçado, né, se alguém fala pra você assim, você precisa tomar um remédio de pressão alta, a pessoa, ok. Eu falo, não, você precisa tomar um remédio porque você tem uma depressão. Ah, não, eu vou tratar de outra forma. As pessoas não enxergam como doença. Elas não enxergam. E tem casos que precisam de medicação, tem casos que não é só. Vai fazer psicoterapia, vai tratar alternativamente. Eu sou contra os remédios, mas tem casos que é isso. Demorou tanto para prevenir, agora é remediar mesmo, e é isso. Não tem jeito. Se fosse ter um acompanhamento, a hora que percebeu que não estava legal. Mas às vezes não, às vezes chega num ponto que não dá. Você não está fabricando alguma coisa química que precisa ser cuidado. Perfeito. Agora uma pergunta seguinte, todo projeto, não sei se todo, uma pergunta leiga, todo projeto de lei tem que ser muito bem escrito, muito bem baseado em fatos, em números, por isso a maior das bandeiras é trazer a galera para as informações, né? Só que tudo tem um custo. Como que você calcula esse custo? Por exemplo, se eu vou fazer o dia da conscientização da sífilis, isso requer o quê? Conscientização e mobilizar pessoas para fazer esses trabalhos de divulgar o que é sífilis e como prevenir. E quem é que paga essa conta? Na verdade, Tati, a Câmara Municipal só pode fazer projetos de leis que não onerem o sistema público. Então, por exemplo, dia de prevenção a combate, vamos lá, da sífilis. Você já tem na rede municipal especialistas, enfermeiros, profissionais que têm capacidade técnica para trabalhar com isso. Então, você já tem os exames na rede municipal. E você já tem parcerias, você pode trazer parcerias. Então, todos esses projetos aqui, eles não podem onerar. Nenhum deles. Se ele onerar, não é aprovado na Câmara. Mas você pode conseguir as parcerias, por exemplo. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um aleatório aqui, tá? Qualquer um deles aqui. Dia Municipal da Mamografia, certo? Então, você já tem os profissionais da saúde que vão incentivar as pessoas a fazerem mamografia. Você já tem os exames que são feitos pelo município. Então, você faz a parceria. Aí, de repente, você vai lá e chama um parceiro. Um exemplo, um grande parceiro aqui da nossa cidade também. Mandar um abraço pro professor Raimundo, aqui da Faculdade de Santo Antônio. Você pode chamar uma parceria com a faculdade. Olha, vamos fazer junto? Ou uma escola, de repente, de enfermagem. Você vai Mas as parcerias, elas não precisam já estar inclusas no projeto. Não. Pode ser aprovada e depois ir atrás dos parceiros. Porque, na verdade, o município tem, dentro do seu escopo, ele já tem toda a equipe para tudo isso aqui que a gente está fazendo. É só você colocar como uma prioridade. Entendi. Não pode ter custo. Os recursos já tem, é só você colocar tudo numa pauta, enfim, montar e executar. Vou dar um exemplo aqui. E as parcerias são voluntárias. Exatamente. Mas se eu, como parceira, vamos supor que eu quero entregar o meu estúdio aqui à disposição para você fazer as suas palestras, por exemplo. Eu invisto com isso. Eu tenho algum tipo de incentivo? Eu vou dar um exemplo, você falar, não para mim, para Dani Galdino, vou te falar para a prefeitura. A prefeitura tem um projeto, tentando lembrar o nome dele. A prefeitura municipal tem ai, meu Deus, eu preciso lembrar só o nome agora, mas ele tem um termo que você pode doar os seus bens ou serviços para a prefeitura. Nós criamos isso ano passado. Criamos em 2021. Doação de bens e serviços.
é um edital de chamamento, lembrei o nome, de bens e serviços. Então, por exemplo, você quer doar para a prefeitura o seu serviço X. Você procura o setor competente, faz esse termo, doando o seu serviço. Ele pode doar bens, serviços e propriedade intelectual também. Sabe? O que é? Direitos autorais. Direitos autorais. Direitos autorais. Eu quero doar meu direito autoral do meu livro tal para a prefeitura. Você pode doar. Tem um documento que você faz isso por meio de um edital de chamamento público. Foi em 2021 que nós fizemos. Que legal! E a prefeitura só vai republicando isso. Então você pode doar. Então eu posso doar o meu serviço de comunicação, por exemplo? Pode doar. Que legal! Então, qualquer coisa, eu posso doar. Serviço. Mas se eu quiser doar bens dinheiro... Também. Dinheiro não, mas para esse bens. Projeto. Bens você pode doar para a prefeitura. Bens. Então você pode doar, aí você vai conversar com a prefeitura o que você gostaria de doar. Aí eu vou doar... Uma televisão, um carro, um terreno, o que for. Qualquer bem durável, bem material. Exatamente. Bens, serviços, então... Aí eu vou doar brinde para uma ação, a prefeitura vai fazer uma ação, eu quero doar brinde. Você faz esse edital de chamamento. Então, que legal. É uma maneira documental. É aberto o tempo todo, fecha, abre? Não, eles sempre republicam. Eles sempre republicam esse edital de chamamento só para ter validade, mas ele está valendo, ele vale. Que interessante. Como que a gente faz para... Ele vale... Quem tiver interesse, procura onde? Agora eu vou pedir apoio da prefeitura. Vai na Câmara? Não, na prefeitura. Vai na prefeitura. Isso. Deve ser na Secretaria de Administração. Tá. Se não mudou. Tá. Então é uma coisa bem bacana. Mas aí, voltando, vou te dar um exemplo aqui, ó. O próximo projeto de educação. Tá. Capacitação sobre TEA e outras neurodivergências nas escolas. Dani, vai ter custo? Não. O que a gente pode ter como parceria? A gente pode ter como parceria a PAI, o Essência Azul, para dar esse treinamento. Claro. Projeto, agora um bem importante também, Tati, foge um pouquinho desse assunto aqui, mas o projeto Escola que Cuida. O que é isso? Está em trâmite também. Ações de saúde e acolhimento no ambiente escolar contra a violência e abuso. O que seria isso? A escola dá orientação para as crianças do que é um abuso sexual. Claro. Porque o que é muito triste, a maior parte dos casos de abuso, eles acontecem em casa. E por pessoas muito próximas. Então, a escola tem que ser um partícipe nessa acompanhamento. É uma parceria mesmo. Exatamente. Então, a escola que cuida é uma orientação de o que pode e o que não pode. Olha, isso não pode. Sabe aquele semáforozinho vermelho? Não sei se você já viu. Tem um semáforo que são as partes proibidas. Então, é uma orientação dentro, sempre adequado para aquela faixa etária. Claro. Né? E de um jeito também muito polido, porque senão você pode, de novo, entrar no limite do outro. E a família tem o direito de criar do jeito que quiser. Então, você não entra em nenhuma dessas áreas. Simplesmente aquilo. Isso não pode, isso é errado. Em caso disso, peça ajuda. Quem ajuda? Não é educação sexual. Não, longe disso. Perfeito. Isso aí é a família que tem que... Que eu acho legal também, só que tem que ter essa consonância. Mas eu acho que a família fica a critério de cada família, né? Então, não vamos entrar nessa área. Eu acho que é o que eu não gostaria. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Que fizesse uma introdução com o meu filho sem eu ter o consentimento meu. Com certeza. Então, assim, pode ou não pode. Sempre pro meu filho eu falo, filho, quais são as partes íntimas? Não pode. Isso. Não pode. Quando você grita, corre, chama a mamãe. Isso. Aí, toda vez que a gente vai para ele vai para algum lugar, ele não sai sozinho ainda, mas assim, vai para alguma coisa da escola, quais são? O que ele pode e o que não pode. Então tem algum comentário aí. Essência Azul, muito esclarecedora a sua entrevista, compartilhando aqui isso. Compartilha e segue a gente. Bruno Andrade, bom dia, concordo, mas infelizmente as escolas nem professor de apoio estão disponibilizando. Imagina que a escola vai conseguir perceber isso. Bruna, eu vou compartilhar aqui com você o nosso telefone. Entre em contato com a gente, por favor, tá? Consegue colocar, meninas, o nosso telefone corporativo aí pra lá? Pra gente conversar, a gente poder te ajudar nessa situação. Porque, na verdade, a escola é obrigada a ter professor de apoio. Então, não é opcional. Né? Mas o que acontece, né? Um outro comentário, não deve ser o caso dela. A gente fala isso, mas assim, o Estado não fornece. É lei e o Estado não fornece. É muito mas aí como que faz? Você vai atrás de quem? Se o próprio Estado... Você vai recorrer ao Estado que fez errado, o que a gente sabe? Que nesses casos da rede estadual, as pessoas geralmente vão atrás da OAB pedir ajuda, porque só consegue dessa forma.
É muito... Porque como você vai processar, o próprio Estado deveria fazer e não faz? Aí eles conseguem. Tem que ir na OAB, então. Mas aí é uma luta. Mas consegue. Consegue? Consegue. Mas demora. Mas enfim, é aquela coisa, tem que É. começar, né, Dani? Tem que começar a ir plantando, porque lá na frente a gente vai colher, né? Agora o município, a gente pode ajudar sim, só entrar em contato, vamos pedir ajuda. Tá. Aí tem outras leis, né, com relação à mulher, altera a lei do Dia Municipal de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, a gente colocou Crise de o quê? Teresa de Benguela. Teresa de Benguela. É uma lei que já existe, e Mulher Negra, e nós incluímos latino-americana e caribenha, que é para se adequar ao que tem no âmbito nacional. Então hoje a gente coloca, não é só mulher negra, é latino-americana e caribenha. Hoje é o termo que eu acho que nem devia ter essa separação, né? De lei para negro, lei para homossexual, lei para gordo, lei para... Meu, é ser humano. Mas nem todo mundo pensa, né? Então a gente precisa de lei, né? Porque a gente sabe que o preconceito está enraizado na nossa sociedade, infelizmente, né, Tati? Pois é. Infelizmente, ontem eu vi um dado, eu não lembro agora de cabeça, mas o número de pessoas que... Até foi a Mariana que compartilhou comigo, o número de pessoas que no mercado de trabalho com deficiência, o número é ridículo. As pessoas que... 3%? Apenas 3% das pessoas com deficiência conseguem um posicionamento no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa absurda, né? Porque são pessoas, muitas vezes, que têm uma deficiência que não é incapacitante. E por que elas não estão no mercado? E tem tanta gente aí, né, um comentário ácido, tem tanta gente aí que não tem problema, deficiência nenhum e é incapaz, né, porque não quer trabalhar, porque não gosta de trabalhar, né, porque fica dependendo do que acha que o governo tem que manter essas pessoas, né. Então, de repente, os deficientes são muito, que eles querem trabalhar, e quem não tem problema não quer trabalhar. Não tem essa inversão, assim? Eu também acredito. O que tem de empresa fechando porque não encontra Outro dia nós mão de obra. atendemos uma pessoa que o neto dela tem 22 anos, tem deficiência intelectual, então ela estava procurando para ele alguma coisa na limpeza, alguma coisa assim, e a gente viu a situação que ele não consegue emprego. Daí a gente falou, nossa, 22 anos, quantos pais e mães que a gente conhece que querem que o filho de 22 anos trabalhem? A Sueli também aqui, gente. Vou comentar. A Sueli maravilhosa, da Mesa Posta, tá se recuperando, né, Sueli? Teve um probleminha de saúde, tá se recuperando, minha Mesa amiga. Mesa Posta, não tô vendo aqui, tá aqui? 4 estações Mesa Posta. 4 estações. Tá, ela colocou minha vereadora. A Bruna... Exatamente. A Bruna Andrade colocou, no caso do meu filho, tem sim. No caso, meu filho tem sim, na prefeitura, mas estou conversando com algumas mães que sim, na prefeitura, estão sem apoio para filhos. Pode passar nosso telefone que a gente... Escreve aqui nos comentários. A gente compra briga junto, Bruna. Manda aí que a gente compra briga junto. Aí a Cência colocou de novo. Infelizmente, as empresas ainda não estão preparadas para receber a falta. Falta treinamento e acolhimento. Triste. É isso, o nosso trabalho é esse aí. Conscientizar todo mundo. Aí eu queria falar de um trabalho... A Mari estava soprando aqui para mim, ó. Viu como é bom a equipe tá perto? A PAI tem um trabalho lindo de inclusão. Lindo. Eles têm parcerias com algumas empresas e eles preparam os alunos da PAI para o mercado de trabalho. Os jovens, né, e os adultos para o mercado de trabalho. Então, eles têm várias recolocações que eles têm conseguido junto ao mercado e as pessoas procuram, às vezes. Também tem a Mil Clean, às vezes a Rafaela é uma parceira também que fala com a gente, que a Mil Clean tem essa parceria. Tem a Joyce da Pilkington, também um abraço para a Joyce, uma mulher incrível também, que faz um trabalho de inclusão na Pilkington. Então, a gente ainda está longe do que a gente precisa. A Cleide na Dora Garraia também. Então, a gente tem algumas pessoas, alguns anjos que estão vendo trabalhando essa questão, né? Eu sei que as empresas também têm a cota, né? Só que não adianta só colocar a pessoa, tem que preparar. E tem um banco de dados separado para essa? Devia ter, né? Assim como o Pati tem. Eu creio que sim, porque a Rafaela da Meu Clean, ela trabalha só com inclusão. Deve ter, porque para poder pegar nesse bolo todo. Nós também recebemos currículos que a gente fica com a gente não tem, né, a gente não tem nenhuma vaga, nada, mas a gente recebe com a gente. Quando alguém pede, alguma empresa pede, esses parceiros falam, tem alguém aí para indicar? A gente manda esses currículos que a gente tem de pessoa com deficiência, né? A Brasil também tem esse trabalho de inclusão, que é a Mariana. Então a gente tem algumas pessoas que a gente faz esses links, sabe? Aí tem uma outra lei também, já é lei, né, 6261, Dia de luta contra a violência, aquilo que você falou, contra a violência à mulher, aquilo que não deveria precisar de lei, mas precisa. O feminicídio está aí, a gente vê que é uma coisa absurda, né? E o feminicídio acaba com uma família toda, não mata a mulher, né? Mata a família toda, né?
Se você for pensar, acaba com uma família. E também, você tá lá, mulher, continua, depois eu falo o que eu penso. Pode falar, das mulheres são essas duas. Não, eu acho também importante a gente pensar em fazer algo, e aí não sei se tem que virar projeto, tal, mas é algo para as mulheres, para que a própria mulher não se permita mais se enfiar em situações tóxicas, né? Porque você vê, a gente fala tanto de relacionamento tóxico, e às vezes a gente vive e não se dá conta. Entendi. Por quê? Porque a gente aprende, como mulher é cultural, né? Aprende a se colocar no lugar do outro, aprende a ter empatia, aprende, não, ele vai mudar, vai melhorar, e a gente tem essa coisa de vamos ter paciência, vamos, né? Acho que a gente vai contribuir com a nossa compreensão, e às vezes o outro só abusa. E a gente se enfia nesse lugar. Então, talvez o que falta é um trabalho, e eu acho que está rolando isso, da mulher começar a entender qual é o lugar dela, parar de se colocar no lugar do outro e se colocar no lugar dela. O que eu aceito? O que é inegociável para mim, né? A gente sempre fala que é pelo menos uma vez da vida a gente se colocar em primeiro lugar, né? A gente nunca se coloca, é sempre filho, marido, trabalho. E aquela frase também que a máscara de oxigênio vai cair primeiro, né? Exatamente. Eu queria também citar duas parceiras aqui, tá? Nesse momento. Gente, todas as parcerias que eu tô falando aqui são pessoas que não é merchandise de ninguém, não ganhei nada com isso, são pessoas parceiras que têm trabalhado com a gente. Uma agora eu vou falar, é a Érica Dallas, que faz um trabalho incrível de contoterapia. De quê? Contoterapia. Ela tem um grupo online que trabalha com mulheres que sofrem relações abusivas e relacionamentos abusivos. E a gente também tem a Adriana Cabral também, que faz, ela é do grupo, ela tem uma filha com síndrome de Down e também faz um trabalho com mulheres. Eu ainda vou participar do encontro dela, não participei ainda. Então, a gente tem parceiras. Isso, que isso é política na veia, né, Dani? Exatamente. 2 sábados atrás também eu fui num evento, foi um evento evangélico da Cris, da La Flora, que também foi só para mulheres. Eu achei lindo o evento dela, nunca tinha ido. E também de trabalhar essa força da mulher, do papel da mulher, de como ela é grande. Teve várias pessoas lá, até tenho medo de correr, mas tinha a Érica, e tinha a Gilcimara, que é uma psicóloga também, que foi incrível, psicóloga, tinha coach, tinha tudo nesse evento, tinha tudo. Isso, é a união da mulherada, né? Olha, Essência Azul, parabéns a essas queridas que estão conosco nesta caminhada. Rafaela, Joyce, Cleide, da Raia, só agradecer, chefe do meu filho. Não esquecendo da Escola SESI, que são sempre solícitos em ajudar nos projetos. Brenda Nunes, Semijoias, parabéns, Dani, pelo trabalho. Brenda, uma querida. Então vou bater na porta do SESI, vou bater lá na porta da Luciana, lá então no SESI. Então, pronto, mais um parceiro. A Dani, a Essência Azul. Dani, você tem ideia desse movimento que está acontecendo? É um movimento mesmo de mulheres, você vê, né? Tinha-se aquela rivalidade entre mulheres que não é, e agora está tendo um movimento de mulheres trabalhando para a mulher, curando mulheres, sabe, não é? Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela fala que ela acha que os homens que inventaram essa história que mulheres são rivais, sabe? Pode ser. Porque era cômodo, daí cria isso que mulher é rival. Não tem a cultura do dividir para controlar, para governar? É isso. E tem uma amiga que ela fala assim, eu acho que mulher não é rival, eu acho que os homens inventaram isso porque a gente junto, a gente é uma potência. Exatamente. Eu fiz um evento, eu nem terminei as leis, mas já quero te contar. Eu fiz um evento para mulheres não políticas. Eu criei um conselho de mulheres, a gente nem, olha, mulher, né? Não terminei a lei aqui, já vou para outro assunto. Era uma proposta já desde o começo do mandato. Eu criei um conselho de mulheres com mulheres não políticas. Não tem nenhuma política no meio. A única política no meio sou eu. Tá. E qual é o objetivo? A gente reuniu mulheres para discutir políticas públicas, levar assuntos pertinentes. Então nós reunimos, fizemos o nosso primeiro encontro, reunimos uma quinta-feira à noite de chuva, 115 mulheres no auditório da Faculdade de Santo Antônio. Foi incrível. O nosso palestrante foi o Paulo Guimarães, que ele é do Observatório Nacional, ele é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele foi falar, ele criou o movimento Maio Amarelo, e ele dá palestra no mundo todo, e ele foi falar pra gente, ele falou, eu não vim falar sobre trânsito, eu vim falar sobre vidas, porque vocês aqui geram vidas, então eu vim falar sobre vidas. Foi uma noite, assim, incrível. Sim. E o nosso objetivo, realmente, qual é? É levar o tema escolhido, foram 2 temas escolhidos para o próximo encontro, foi saúde e saúde mental. Então a gente vai estar preparando já o próximo encontro para mulheres. Me convida. Você está convidada, você é política, mas eu vou te convidar assim mesmo. Já está convidada, Tati. Porque vai ser um movimento, e assim, a gente quer ouvir das mulheres.
o que elas pensam. E quando tiver assuntos polêmicos, eu quero ouvir o que essas mulheres pensam sobre esse assunto polêmico. Perfeito, até porque a gente não sabe ainda muito o que é saúde mental e emocional, o que agrega, o que desagrega, né? O que fazer. A gente perdeu muito o nosso lugar, né? As pessoas estão muito fora dos seus lugares, né? E se me perguntar como surgiu essas pessoas, a maior parte delas vieram da minha base eleitoral, são pessoas que foram minhas eleitoras, outras não foram minhas eleitoras, mas estão junto agora, estamos juntas, nós estamos aqui trabalhando juntas, pessoas da inclusão, pessoas de OSC, eu tenho um trabalho muito forte com o terceiro setor, sempre tive, desde quando eu era assessora parlamentar, lá com meus 18 anos. Então, pessoal das OSCs... setor, serviço, tá falando? O terceiro setor são as instituições. As instituições. As OSCs que a gente fala hoje, né? Tudo que é não governamental, que é sem fins lucrativos. Tá. Então, eu tenho um trabalho muito forte com eles, sempre tive. Então, chamei essas mulheres para fazerem parte, para compor, né? E ninguém tem obrigação de ir. Eu faço parte desse conselho. É um não tem que ser um peso, tem que ser leve, vai quando pode, contribui quando pode, quando quer. Hoje eu vou participar, mês que vem já não dá para mim. É essa a ideia. A gente tem essa contribuição de ser uma coisa leve, nada pesado. Já basta os trabalhos, compromissos, né? Então, deixa eu colocar a participação aqui. Amanda, 4845, obrigada, Dani, por olhar por nossos filhos. 4 estações mesa posta, é fundamental a saúde física e emocional da mulher, pois sem saúde ela é incapaz de viver plenamente e cuidar dos seus queridos e de ativar a feminilidade, que é o que muitas mulheres... Eu fui uma delas de perder nessa loucura de não saber o nosso lugar e de não ter quem ocupe o lugar, né, de também fazer, a gente sai do nosso lugar e vira masculino demais. E agora tá um movimento de entender que o projeto Mulher Maravilha não deu certo, me adoeceu, inclusive, adoeceu muitas mulheres, e agora esse resgate do feminino mesmo, né? Que tem tudo a ver com inclusão, com acolhimento, né? Que lindo o seu trabalho, Dani. Sabe quem faz esse trabalho lindo também, Tati? Acho que você vai gostar muito de conhecer a Luciana Lanfredi. Ela faz um trabalho de ancestralidade, a cura do feminino, com cavalos. Sim, conheço esse trabalho. Incrível. Eu fui conhecer, ela já se colocou à disposição também no conselho, ela faz parte do Conselho de Mulheres, se colocou à disposição para um encontro sobre isso. Ela pode levar sem os cavalos, né, levar a conversa, né? Então também faz um trabalho projeto. Que legal! Eu falo, olha, Deus me abençoou com muitas parceiras de segmentos, porque assim, sozinho a gente não vai conseguir chegar. Eu não tenho conhecimento sobre tudo, né? A gente estuda para poder não ficar raso. Mas a gente precisa. Uma pessoa também que está com parceria com a gente é a doutora Isabela, que é psiquiatra infantil, uma pessoa maravilhosa também, que está disposta, me procurou, a gente conversou, que vai estar com a gente somando. E são pessoas que querem doar os seus serviços, né, levar um pouquinho do seu conhecimento, porque elas têm muito conhecimento, mas levar um pouco desse conhecimento para compartilhar e tratar uma sociedade. Sim. Porque a gente precisa a sociedade está doente, a gente sabe disso. Tá. A gente precisa desse cuidado, né? Pra gente poder... Lembrar que somos humanos e não robôs, né? Deixa eu passar aqui também uma coisa bacana aqui pra gente. Nós colocamos uma coisa também, o selo Pet Friendly. Eu sei que você tem pet. O que é o selo Pet Friendly? A prefeitura vai disponibilizar, já está pronto, acho que eles lançam sexta ou sábado, um selo vai ficar online no site da prefeitura. Aí você tem um estabelecimento. Qual é a ideia disso, né? Você imprime esse selo e cola na porta. Você pode mandar colocar em forma de adesivo, de placa. Uma amiga minha falou, posso pôr na madeira? Eu falei, pode. Você faz como você acha melhor. Você coloca. Quando a pessoa chega no seu estabelecimento, entende que o seu estabelecimento é pet friendly. Claro. Que é inclusivo também. É inclusivo, porque assim, além de ser um cuidado com o animal e com a família, porque muitas famílias hoje não têm filhos, mas têm animaizinhos, mas também é um fomento ao comércio. Porque tem pessoas que deixam de entrar no comércio sem saber se pode ou não entrar e ficam com vergonha de perguntar. Verdade. Então aqui o seu pet bem-vindo. Criamos 2 bem bacanas também, o Dia da Pinup e da Cultura Vintage, porque nós somos a capital do antigo mobilismo. Então a gente tem esse trabalho da cultura vintage e da Pinup. E Pinup, quero também mandar um abraço aqui para a Loma, que faz esse movimento aqui na cidade. E a cultura vintage, porque a gente já tem esse movimento dentro do antigo mobilismo, mas também aquilo que nós falamos, para isso virar lei e a gente fomentar cada vez mais. Dia do Rotary, que o Rotary não tinha um dia em Caçapava. O Rotary faz um trabalho incrível. Por que na entrada da cidade tem
É do Rotary aquilo, não é? Mas eu acho que é uma coisa Ou bem... é da maçonaria? Tem os dois, eu acho, né? Mas Mas, dois, não é? mas é bem Tem antigo. Eu não sei como foi a construção disso. Acho que é pra dizer que na cidade tem Rotary, né? Mas é muito Mas antigo. não é maçonaria aquilo? É do Rotary, né? Que é uma engrenagem? É a Rotary? Ele tem, acho que, um esquadro. Bom, Não sei. Eu não lembro. Vocês se tem lembram? maçonaria. Eu tive a impressão de que eram os dois ali. Ou só se o Rotary é maçônico, não sei também. Aí nós colocamos também o dia do influenciador digital, demos entrada ontem, criadores de conteúdo, porque eles são profissionais que fazem a diferença, que trazem, ajudam a divulgar. Tem a Caçapava ontem, aquele menino de óculos, como ele chama? Um alto também que faz. Hã? Luca, é o Luga. Né? Tem o Duda também, que entrevista as pessoas, né? A gente tem uma galera fazendo, né? Lá, a Jaísa aqui da PAI tá falando que tem um símbolo da maçonaria também na entrada. Lá, Jaísa. Então acho a Jaísa faz trabalho, eu sou fã da Jaísa, né? Faz trabalho incrível. Quem é a Jaísa? Ela faz presidente da PAI. Jaísa, vem aqui, Jaísa, dá o seu... Maravilhosa. Contar sobre a PAI, vem, tá convidada. Maravilhosa. O vereador Bruno Henrique, que já esteve aqui, tá parabenizando você. Bruno é nosso amigo. A Jane Wallace, parabéns. Obrigada. E a Jaísa tem da maçonaria. Muito bem. Jaísa, fala comigo, tá? Aproveitando todos vocês, segue a gente, segue a Política Pode, por favor, porque isso é um trabalho político voluntário também, né? Que só beneficia a população, né? Falar em voluntário, alguma se voluntaria para colocar o cafezinho aqui para mim? Entra por aqui, ó, que aí não compromete a gravação. Ai, fiz caquinha. Ai, pega um pano ali para mim depois para limpar. Deixa eu aproveitar e perguntar para os universitários. Que legal. Eu por aqui, ó, por aqui, por favor. Pode deixar o paninho que eu mesma limpo? Põe um cafezinho aqui pra mim, por favor. Gente, ao vivo é assim, tá vendo? A gente derruba as coisas. Tudo certo. Obrigada, querida. Quer cafezinho aí, Dani? Eu aceito. Mas o seu já tá frio já, né? Pega uma outra xicrinha, porque dela tá frio. Muito bem. Ô, Dani, vai falando aí que eu postei um negócio ontem que o Senado aprovou. Entra por aqui, ó. Por favor. Obrigada. Ontem eu postei... Gente, o Política Pode, quem acompanhar os stories, tem um monte de novidade que eu coloco lá de aprovações, de coisas que vão acontecendo tanto no Brasil quanto na cidade, por isso que é importante seguir a gente. Eu postei ontem coisas, acho que eu até marquei você, né, que foi aprovado ontem. Quer falar? Marcou. Tá bem no seu segmento. Nossa, aí. Tem que abrir. Você lembra? É porque eu sou com deficiência, tá no meu WhatsApp, tá no meu stories. Eu postei também ontem. Deixa eu ver aqui o que fala. Não lembro agora. Mas eu posso aproveitar e falar Pode aproveitar. também? É de saúde. O governo federal criou agora, tem muita criança tendo problema de bronquiolite. Bronquiolite? Bronquiolite. Inflamação nos brônquios. Bronquiolite. O governo federal criou vai disponibilizar uma vacina, porque a vacina custa muito caro. Ela custa muito caro. E acho que eu não tenho aqui de cabeça o valor dela, mas vai disponibilizar de qual forma? Para que a gestante tome essa vacina e para que evite que o bebê tenha bronquiolite. Porque é muito sério, a bronquiolite chega a matar. É muito sério isso. É muito sério. Então, assim, ontem eu perguntei até para a secretária de saúde se já tem uma previsão para isso chegar na cidade. Ela falou que está acompanhando, está cobrando do governo federal, né? Porque virá para a cidade, mas porque eles divulgam, tem uma lacuna, né? Entre o que divulga e o tempo que leva para chegar no município. Então, eles estão cobrando, eu falei com ela ontem, estamos cobrando porque é muito complicado isso, né? Porque nem todo mundo tem condições de dar uma vacina tão cara na criança. E eu não lembro realmente o valor, mas é mais ou menos alguma coisa assim. Ó, se for dar particular a vacina para criança, é algo em torno de R$4.000. Meu Deus! Se for dar para gestante, é R$1.500. Então, a vacinação vai ser para a criança, para a gestante. Claro, então vai vir para a rede municipal para a gestante. Claro. Olha, a Jane Wallace de novo. Dani Galdino, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Poxa, eu não acho que já expirou aqui. Você compartilhou no seu? O que foi ler aquela que o Senado aprovou? Você consegue abrir meu stories? Importante, gente. Aconteceu ali muito dentro do nosso papo. Não consegui ver aqui. Tá aí? O que é essa lei? Consegue ver? O celular? Consigo ver no seu? Aqui, já está valendo de prioridade, não é? A Lei 14.626 garante atendimento prioritário
para pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Ó, é isso, não é? Isso, exatamente. É esse? Quer ler? Aqui, ó, já estava lendo, exatamente. Lei 14.622 de 2023. Ela é uma lei antiga, só que nem todo mundo segue essa lei, né? Que ela tem atendimento prioritário com pessoas com transtorno do espectro autista, mobilidade reduzida e doadores de sangue. Só que nem todo mundo, embora seja uma lei de 2023, o que acontece? As pessoas não respeitam do autista. Porque a deficiência visível é muito fácil, Tati. Você enxerga que a pessoa tem uma deficiência. E agora o que não tem? O que não tem visível. Só que muitas vezes a criança não consegue ficar, ou o adulto mesmo, a gente fala muito de criança, né? Tem uma falha minha. O adulto não consegue ficar na fila esperando. Eu estava acompanhando outro dia uma influencer que tem autismo, não lembro o nome dela agora, e ela mostrando pra gente o supermercado pra ela como é um desafio. Cheiros pra todo quanto é lado, aquele som anunciando o tempo todo, anunciando. Então, ela falou, com muito exercício e treino, hoje eu consigo ir, mas é um desafio. A gente teve uma palestra também com um médico, eu só não vou lembrar o nome agora, Dr. Iago, um médico de Taubaté, que é psiquiatra, e ele tem autismo. Ele deu uma palestra pra gente num evento muito lindo que a gente fez junto com a Comissão de Direito Médico e Saúde, da OAB. Foi o Abril Azul, foi também um outro evento que nós fizemos. Nós já fizemos 3 eventos esse ano, Tati. Foi o Abril Azul, com essa Comissão de Direito Médico e Saúde. Fizemos o Maio Futacor, com a Eliane Toledo e essas instituições do segmento da pessoa com deficiência. E fiz agora o Conselho de Mulheres. Maiara. Também. Dani, parabéns pelo seu trabalho. Você realmente se importa com a inclusão. Por isso, querida, tantas parceiras, porque é de verdade, né, Dani? A Maiara também é uma mãe de um filho atípico também, uma pessoa também batalhadora e que levanta a bandeira da causa. Parabéns, Maiara. Obrigada pela confiança, viu? Que legal. Então, a gente já fez esses 3 eventos, esses 3 movimentos. Temos outros aqui já engatilhados, né? A gente vai fazer um também agora. Está previsto para junho ou julho, que vai ser sobre ela. Também vai ser um evento bacana, vamos convidá-la também. E outro com a Adriana Cabral, essa da cura do feminino também. Então, estamos com vários eventos e movimentos engatilhados. Muito bom. E é muito legal, né? A gente vê, assim, vereadores, a função do vereador especificamente é fiscalizar e apresentar leis, né? E de uma forma muito objetiva e material. Estrada, asfalto, iluminação e tal. E nós fazemos tudo isso, trabalho. Mas nós fazemos tudo isso também, viu? Mas eu tô falando assim, que o seu trabalho... Não limita isso. Porque tem que ter uma bandeira que você precisa predominar, porque senão você fica dando tiro pra tudo quanto é lado e não acerta nada, ou acerta de qualquer jeito. Então, é legal a sua bandeira, porque é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho que não aparece agora. Não aparece, né? Um vereador vai lá, consegue verba, consegue uma ambulância, pronto, o trabalho do cara foi concluído com sucesso. Já o seu, que é um acolhimento, saúde mental, que é implementar conscientização e lei, isso é um trabalho que você está plantando para colher lá na frente, A gente sempre brinca que, assim, a pessoa com deficiência, o trabalho da pessoa com deficiência, realmente é uma coisa que não aparece, porque eles são invisíveis para a sociedade. Eles são invisíveis. Hoje as pessoas falam assim, nossa, tem tanta criança com deficiência na escola. Sempre teve muita criança com deficiência, só que elas não estavam na escola. Eu me surpreende, a Luciene Silva está aqui, que é a professora e tradutora de Libras, que traduz o nosso programa. Luciene, pelo seu trabalho, viu? E ela está fazendo de forma voluntária também, né? Com a gente, com a Escola Laser, e ela falou que, como o programa vai para o ar com a tradução dela no domingo no YouTube e no Facebook, você falou, né, que os surdos estão acompanhando, né, esse trabalho, coisa que não acompanhava antes. Então, é importante ter esses trabalhinhos que vão começando, porque a inclusão vai acontecendo quando tem gente séria, disposta a fazer direito. Nossa briga tem sido muito isso. Eu conheci a Luciene por meio do Val, né, eu fiz um curso breve com o Val, mas ainda não, estou muito longe de ter aprendido Libras. O Val é excelente professor, eu que não fui tão boa aluna, preciso voltar mas eu acho que a inclusão é importantíssima. Os shows, as pessoas, teve um show de São João, foi ano passado, São João, que me emocionou. Eu vi, o Val estava traduzindo e tinha uma pessoa embaixo curtindo e cantando junto com ele. Ele traduzia a pessoa junto com ele, cantava junto com ele. Me arrepia até de falar. Um outro pedido que eu fiz, e eu estou cobrando o executivo, para que nos eventos da prefeitura tenha a sala azul. Por exemplo, agora São João, eu fiz esse pedido para o executivo. Eu vi sim. Tem uma sala azul, porque as pessoas com autismo ou outros
transtornos de processamento sensoriais, eles vão para o evento. Chega lá no evento, se desregula. Tem que ter um cantinho para eles, né, se regular. Exatamente. Né? Eu tenho uma amiga que ela leva o filho dela com abafador, que ele não é total, ele não abafa 100%, que ela falou assim, ele abafar 100%, ele não vai se acostumar e não vai curtir o lugar. Exato. Então ele ouve a música na medida certa. Sim. Mas chega uma hora que desregula. Que cansa. Se cansa gente normal, imagina essas pessoas que precisam dessa regulação, né? Olha, a Wellington Sávio da Silva, parabéns, Dani, Deus abençoe sempre, está fazendo a diferença na Câmara, com certeza. Essência Azul novamente, todos deveriam se envolver, pois a deficiência não escolhe classe, todos estamos sujeitos, todos deveriam ter esse olhar. O nosso trabalho de formiguinha está acontecendo, né? E quando você fala, Tati, igual assim, os outros atribuições... Ela sempre quer participar. Vamos deixar ela ver a Agatha. Vem cá, Agatha, pra você. Ela é uma gracinha. Ela não fica brava? Gente, olha aqui, a Agatha, olha, ela quer aparecer. A Agatha é incrível. Nós somos ou não somos, por ela aqui? Nós somos ou não somos da inclusão, né? Ela vai voltar. Tenho certeza que ela vai voltar, né? Acho que ela quer seu colo. Olha lá. Eu falei que ele veio? Ela foi no colo de todos. Olha lá. Gente, a Agatha é o sucesso aqui da Tatiana, uma gata linda. Olha lá. E o que acontece? Essas inclusão, tá vendo? Essas atribuições que a gente tem como vereador, né, fiscalizar, legislar, isso é o nosso arroz com feijão, nosso obrigatório, o que a gente tem que fazer, né? A gente foi eleito para isso. E temos, então assim, eu atendo, tem vários lugares que eu estou brigando por melhoria das estradas rurais, que as estradas rurais estão péssimas, a gente precisa dessa melhoria, estamos brigando em vários lugares. Guadalupe, Boa Esperança, a estrada Galdino Atílio, falei certo, Mari? Estrada Galdino Atílio, a Serrinha, onde tem a Cachaçaria Maristela, o Guadalupe, onde tem a Cachaçaria da Ju. Então, assim, esses estabelecimentos ficam prejudicados por não ter uma estrada rural adequada. O pessoal do Padre Marcelo, com várias dificuldades. Temos o pessoal do Condomínio Bom Jesus. Então, tem vários lugares que nós estamos nessa briga por melhorias, nossa luta. Lá o pessoal do Cascavel, Morro do Cascavel. Então, temos vários lugares, Tijuco Preto. Então, vários bairros que a gente está nessa luta por melhorias. Então, isso faz parte também. Só que isso não são coisas que eu fico divulgando, que isso é o nosso dia a dia. Sim. Recentemente, eu consegui uma doação de medicação com outro município, consegui uma doação de medicação para Fusam. Dani, você divulgou? Não divulguei, porque assim, não era... É uma coisa que a gente conseguiu uma doação, foi lá buscar rapidinho. Tanto que eu estava conversando ontem com uma pessoa, falou assim, nossa, mas você nem divulgou isso? Eu falei, não era o... E também precisa divulgar tudo, você não dá tempo, né? Tem que acabar priorizando as prioridades, né? Porque é muita coisa. Duas conquistas recentes também. A gente conseguiu, por meio de um deputado, do Vitão do Cachorrão, do mesmo partido que o meu, Republicanos, nós conseguimos benefício para a PAI, nós conseguimos kits esportivos, levamos na PAI, fizemos vídeo, e conseguimos, por meio do governo do estado também, 13 escolas estaduais do município vão ser beneficiadas com computadores, notebooks e plataformas para recarregar esses equipamentos. Está chegando aos poucos, até temos falado com as escolas para nos avisarem, porque não vão avisar, né? Vai chegar. E eu conversei com diretores que falaram, gente, faz mais de 20 anos que não trocava nosso equipamento. Então, assim, Dani, mas é para escola estadual? É estadual, mas quem estuda lá são os alunos da nossa cidade. E o benefício que então tinha... pode também estender o benefício. O benefício que tinha era para as escolas estaduais, porque é do governo do estado. Então, esse deputado, eu sabia que tinha o projeto, pedi para ele, consegue botar Caçapava nessa inclusão? Entendi. Vamos lá. Então, assim, tem outras coisas que logo a gente vai divulgar, mas ainda não está fechado, então são melhorias que a gente divulga as coisas grandes. São muitos olhos, né, Dani? Por isso tem que ter equipe, muita coisa para fazer. Mas é claro que a sua bandeira vai ser, isso, a bandeira é essa. Tem que ter alguém para cuidar do humano, né, do lado humano. Porque a pessoa fala assim, eu tô com um projeto assim, a gente fala assim, e tem inclusão? Né? Tem inclusão? Porque as pessoas não lembram disso. Verdade. A Maiara Mariana, a Sala Azul seria uma maneira de carinho para os pais também, é verdade? Pois podemos curtir um pouco também, um apoio que não temos. E antes do curtir, saber que o seu filho está bem, a gente fica bem, né? Então, isso é saúde mental para os pais também, né? Muito legal. Quando você falou de doação de medicamento, isso existe, é uma burocracia muito grande? Como é que pode? Como é que faz isso? Na verdade, às vezes pode vir para aquele meio que nós falamos de edital de chamamento,
Esse eu consegui de um órgão público para um outro órgão público. Então, a gente conseguiu uma parceria. Mas, assim, às vezes tem lugares que querem fazer doações. Como eu falei, tem um edital de chamamento. Então, a gente quer fazer uma doação X para o município. Eu posso doar esse espaço? Assim, para ser usar? Pode. Não doar o prédio, Pode. né? Mas posso. Pode. Agora, por exemplo, se... Muito legal. Então, existe esse tipo de parceria, sabe? E a contrapartida, geralmente... Qual era, tá? Se não mudou, tá, Tati? A contrapartida é a divulgação do seu nome e eu não sei como que funciona essa outra parte, mas você pode receber um atestado de capacidade técnica, dizendo que você tem capacidade técnica para atender, sabe? Que não é o caso, não se aplica para você, mas tem casos que as pessoas querem participar de licitações, então elas precisam de um atestado de capacidade técnica. Então, você doando o seu serviço, você cria um laço com a coisa pública e mostra que você tem capacidade técnica para atender. Ou não, também pode ser que use o serviço e fale, não, você não tem capacidade técnica para atender, porque um órgão público precisa disso, daquilo, né? Porque doou também que a pessoa vai receber. Técnica seria assim, no caso de eu oferecer o meu espaço para cadeirante, eu já não passaria, porque tecnicamente eu não tenho acesso, porque eu tenho escada. Seria isso, esse tipo de coisa? Não, capacidade técnica. Acho que não vai se aplicar muito ao seu caso, mas vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa que fornece... Não, vamos pensar no seu caso, assim. Você vai fornecer para a comunicação o seu espaço. A comunicação, tecnicamente, atendeu o que a comunicação precisa? Atendeu, então você tem capacidade técnica. Entendi. Perfeito. Esse tipo de coisa. Perfeito, muito legal. O que mais você quer falar para nós? O que já foi aprovado agora? Acho que nós falamos quase quantos tudo. Dias você já está lá? Já passou de 100, né? Nossa, quantos dias, gente? Janeiro, 6 meses, estamos indo para 6 meses. 6 meses, Ó, o que já é lei, tá? 3, aprovado. 6, o que já foi? Já é aprovado. Aqui. Dia do Rotary, selo Pet Friendly, surdez total unilateral como deficiência, dia da prevenção e combate à surdez, dia da luta contra a violência à mulher, dia de prevenção à sífilis e sífilis congênita, dia de prevenção à meningite, dia de saúde mental, dia da PNUP, dia da cultura vintage, dia do reconhecimento da visão monocular com deficiência, e ontem foi votado em segunda instância o censo da pessoa com deficiência. O que significa a votação em segunda instância? Você tem uma primeira votação, vota, os vereadores votam. Depois, na segunda semana, vota novamente. Depois tem a redação final. Tem que votar 2 vezes? Sim. Por quê? Faz parte do É a regra, trâmite, é a lei. isso. Aí vai para a prefeitura. E aí nessa votação muda os votos? Algumas pessoas mudam voto? O certo seria não, porque se tiver uma coerência, mas né? Acontece. Acontece, mas se tiver uma coerência, porque nada mudou, né? Será? Mas acho que uma pessoa ter tempo de reavaliar, creio que seja isso. Ao meu ver, quando você votou na primeira vez, você já teve uma questão, né? Aí você vai para a prefeitura e o prefeito promulga ou veta, se tiver uma questão que ele julgar inconstitucional. Mas para chegar lá, já passou pela... Quando uma lei, você escreve uma lei, ela vai para as comissões. Então passa primeiro pela Procuradora da Câmara, depois passa pela Comissão de Justiça e Redação. Procuradoria vai ver a parte jurídica. Legal, isso. Tá. Aí passa depois do parecer da Procuradora, vai para a Comissão de Justiça e Redação, ao mesmo tempo para de Finanças e Orçamento. Tá. E dependendo do assunto, vai para de saúde, tem diversas comissões, de acordo com o tema. Tá. A nossa geralmente vai dependendo do tema, vai para educação, a de saúde ou a de questões sociais. Então, tem essas comissões, sabe? Então, elas avaliam se elas atendem ou não. Aí, quando vai para a prefeitura, já vai bem alinhada. Então, raramente uma coisa vai ser vetada. Nossa, então procuradoria para ver a parte jurídica, depois a parte as comissões porque ela dá para avaliar a viabilidade, é isso? Ela dá um parecer opinativo. Aí a comissão que vai validar ou não. Tá, aí antes disso passa pelo negócio de redação e texto lá que você falou? Passa pela Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Que é para ajustar as palavras, é isso? Não, para ver se tá ok. Ou são vereadores que compõem essas comissões. Por exemplo, eu componho a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, se vir para mim, se a procuradora entender que tem que mandar para minha comissão, vem para minha comissão, e eu entendo se vai gerar custo ou não para o município. Se gerar custo, a gente não pode votar a favor. Entendi, perfeito. E aí depois chega na prefeitura para sanção só.
Ou veto. Ou veto. E no caso da votação, você apresenta um projeto, você articula com os outros vereadores primeiro o seu projeto, ou você só apresenta lá e ali já é o primeiro momento? Geralmente nós apresentamos, mas é tudo quando tem alguma coisa que fica com dúvida, aí temos dúvidas sobre tal assunto, aí a gente quer dizer alguma coisa mais polêmica, aí a gente discute entre a gente, olha, meu projeto é sobre isso, vou explica para os pares do que se trata. Olha, eu não li uma aqui que é importante. Leia. Tô vendo aqui, a divulgação do benefício do auxílio funeral. Por que ela é importante? Existe um auxílio funeral, tá em lei do município. Pessoas de baixa renda, quando tem um óbito na família, têm direito, só que tem um trâmite. E as pessoas não sabem disso. Então, muitas vezes, as pessoas ligam pra gente, tarde da noite, olha, perdi alguém, perdi um familiar, eu não tenho dinheiro, como que eu faço isso? Então, isso não tá, o município não divulga isso, não está sendo divulgado. Então, mas existe essa porta de ajuda. Tem algumas prefeituras que quando você entra no site, lá no serviço, logo de cara tá ali um quadradinho, auxílio funeral. Porque isso vai acontecer à noite. Abaixa um pouquinho, Lu, por favor, esse som sempre aumenta. À noite, no sábado, no domingo, e às vezes são horários que você não vai conseguir. Aí ela tem que provar que não tem condições? Não, ela vai na funerária que é parceira do município. Obrigada, Lu. Mas aí a prefeitura que tem essa informação, eu não tenho aqui, vai lá e dá entrada no auxílio funeral. E faz o trâmite. Aí o que acontece? O auxílio vai acontecer o funeral. Aí depois vai ser avaliado se ela tem ou não, se ela se encaixa, se ela não tem perfil se ela tem um perfil socioeconômico ou não para se encaixar no auxílio. São pessoas que têm cadastro no CRAS, que não tem renda, aí ela vai ser beneficiada. Do contrário, ela vai ter que pagar. Já tem que ter todo esse cadastro antes. Isso. Entendi. Entendeu? Mas ela pode, não sabendo desse benefício, pode saber disso. Quem está ouvindo agora não sabe disso, já pode se cadastrar. Ou alguém morreu agora, ela pode se cadastrar e conseguir o benefício? É que a maior parte da população tem o cadastro do CRAS. Tem. A maior parte da população tem o cadastro do CRAS. Você não precisa ser baixa renda para ter o cadastro do CRAS, o cadastro. Entendeu? Entendi. Então, você faz esse cadastro. Então, assim, é sempre importante a gente falar isso, que é importante ter esse cadastro. Claro, muito legal. Tem mais coisas importantes a Acho falar? que é isso, no mais... já teve uma colinha aqui. Pronto, a assessora serve pra isso, horas, bolas. Tá. A Mariana tá me lembrando aqui que nós iniciamos uma série no nosso Instagram chamada Leis que Transformam. Então a gente tá fazendo, para ficar de olho na rede e nos acompanhar, tá? Nós vamos deixar aqui nosso canal, para que as pessoas sigam. Tá aí, né? Porque nós estamos fazendo collab, então tá aí o canal. Sim. Falando da importância de cada lei. Então nós estamos entrevistando pessoas que são beneficiadas por essa lei. Muito legal. Então, a primeira foi com uma pessoa que tem visão monocular. A Tati, uma grande amiga nossa, hoje ela trabalha numa vaga PCD, ela não sabia nem que tinha esse direito, então ela conta um pouquinho das dificuldades que ela passou pela deficiência dela. Então, é muito interessante, porque assim, a pessoa que eu entrevistei uma das pessoas, né, que eu vou entrevistar mais sobre surdez, é minha prima. E na entrevista, nós somos primas muito próximas, primas irmãs, a gente brinca, né? Só que na conversa surgiu assuntos, coisas que eu nunca imaginei que ela tinha passado, sabe? Então, a gente vai trazer pessoas para falar um pouquinho. Para contar a história de vida mesmo, real. Ela fala na história dela que quando ela começou a trabalhar, não existia isso de vagas para PCD, né? Então, ela falou assim, eu tentava esconder minha deficiência. E às vezes a pessoa no trabalho falava, nossa, você é surda, nesse tom. E ela falava assim, eu sou. Pensava com ela, eu sou. Mas ela tentava disfarçar que ela não é. Olha isso, que disfarçar loucura. que você tem uma deficiência. Porque você não é adequado ao meio. Sim. E hoje não, graças a Deus, por isso que eu falo, às vezes tem coisas que a gente precisa ter lei, como você falou, para a pessoa negra, para a pessoa obesa. Nem devia. Mas infelizmente tem que ter, porque o ser humano ainda está muito longe dessa evolução, infelizmente, né? Infelizmente. Tem muito mais idiotas funcionais Infelizmente. do que os muita gente que é normal assim, que não tem aparentemente Típico. nenhuma típico e muito mais disfuncional do que essas pessoas têm porque eles têm realmente vontade de fazer, mas não têm oportunidade, né? E tem pessoas que falam assim agora, tudo é autismo. Eu falei, não, tudo é autismo não, pode ser TDAH, pode ser outra coisa também. Brinco, porque assim, esses dias eu dei muita risada com meu filho, sabe? Meu filho tem 7 anos. Acho que sábado retrasado, eu tava levando ele na forno, ele falou assim pra mim, mamãe, ele ouve tanto a gente falando da causa em casa, né? Ele falou, mamãe, você já me levou no médico para ver se eu não sou autista? Ou se eu tenho TDAH? Eu falei, já, filho. Daí ele falou, já? E eu tenho? Eu sou autista? Eu falei, não, filho, você fez os testes. Não, você não tem autismo nem TDAH.
Aí passou um tempo. Aí passou, daí no sábado seguinte, ele falou, mamãe, fez mais pergunta. Daí ele falou assim, mamãe, deixa eu perguntar uma coisa pra você. E você já fez teste pra ver se você tem autismo? Eu falei, ou TDAH? Eu falei, não, filho. E quando você vai fazer? Olha só. Aí eu falei, filho, deixa a mamãe explicar pra você. A gente faz quando tem alguma característica, né? Então, por enquanto, a mamãe não sentiu necessidade, mas se a mamãe sentir necessidade, ela vai fazer. Ah, tá bom. E depois eu falei, olha como é natural para as crianças, porque é como você trata isso. Sim. É como exatamente. Você trata. E ainda perguntei, papai já fez? Eu falei, não. Daí pensei, mas deveria. Mas não fez. Brincando, Douglas. Tô brincando, Douglas. Tá. Brincando. Eu até brinco com as terapias, né? Tem gente, eu falo muito assim, que a gente faz terapia para aprender a lidar com aquele que devia fazer e não mas faz. Você acha que um TDAHzinho... Geralmente são esses homens que não fazem terapia. Com certeza eu devo ter um TDAHzinho aqui, né? Eu tenho, com também certeza. Descobri que eu tenho esse... Mas então, com a gente tem que entender... Eu entrevistei uma psicóloga, ela falou todos os transtornos, doutora Rafaela, puta, que psicóloga sensacional. E ela falou, olha, na verdade, todos nós temos transtornos, todos nós somos transtornados, uns mais, uns menos. Se você for ver bem, o importante é a gente entender quais são essas características, em que nível está, e a gente entender como se relacionar com a gente, né? Isso é autoconhecimento puro. E se te trouxer um prejuízo, aí você tem que buscar um tratamento. Ou prejuízo para quem está contigo, tanto no trabalho quanto, né, uma relação afetiva. Né? A gente fala, traz um prejuízo social, ou traz um sofrimento psíquico. Um sofrimento, tem que buscar. Tem que buscar ajuda. Né? Então, assim, brinquei, mas assim... Não é brincadeira, né? É muito sério, né? Mas achei bonito a forma que ele falou, de uma forma tão natural. Sim. E eu falei, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer para os nossos filhos, que eles ajam de maneira natural. Que entendam que isso faz parte, sempre fez. E que não é limitante, que não é vergonhoso, que não te diminui em relação ao outro por conta disso, não é verdade? Porque se um não tem uma coisa, o outro também tem outra. E quantos pais estão indo buscar um diagnóstico para o filho e estão descobrindo o que seu diagnóstico? E tem pais que às vezes são negacionistas, falam assim... Não, é normal que ele tem, é muito normal o pai falar isso pra mãe, pra mulher, né, falar assim, não, eu era igualzinho a ele, não tem não, essa criança não tem nada, eu era igualzinho a ele quando era criança, aí vai lá pra lição, descobre que os dois têm. Os dois têm, Então... Eu tenho uma amiga que estava estudando, estava fazendo, identificou que a filha é autista e achou também que o marido era autista. Nesse autoconhecimento dela, ela entendeu que o marido não era autista, era narcisista. Porque, e tá se falando muito disso, né, mas de novo, separar o joio do trigo, né, porque aí também fica muito fácil colocar a falta de caráter de uma pessoa e embutir num transtorno de narcisista, por exemplo, que às vezes não é narcisista, é a falta de caráter, ou então não é todo o transtorno, é um espectro ou uma característica, né, por isso que o autoconhecimento e procurar ajuda é de suma importância. E aí eu vejo a importância do seu trabalho aqui também, Tati, de você sempre trazer profissionais capacitados de estarem falando e levando, como eu falei, os parceiros que eu tenho, os parceiros que você tem, são essas pessoas que nos fazem evoluir, crescer, né? E eu li outro dia um negócio, achei muito interessante, falou assim, você quer crescer, seja sempre o aluno mais burro da sala, né? Brinca que é mais burro, né? Menos inteligente da sala. Bom, burro não é muito pejorativo. Mas assim, se você quer crescer, seja sempre o aluno menos inteligente da sala. Então a gente está numa sala... Você vai crescer quando sempre você tiver uma sala em que você é o menos inteligente. É porque menos você aprende com... sempre tá junto com quem tá melhor que você, né? Eu vi essa frase, tipo, se você estiver num grupo onde você é o mais inteligente, você não tá aprendendo nada. Eles estão aprendendo com você, mas você não tá. Então a gente tem que se colocar no lugar de aprendiz e de ensinar, de passar conhecimento também, né? Não há ninguém tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Mas é isso, tá? É isso. E conhecendo as pessoas que fazem política de verdade, são essas pessoas parceiras. Sou eu, é você, é todo mundo engajado mesmo nas políticas, política pública, né? Vai dar retorno lá na frente, mas tem que começar, não é verdade? E eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui, sabe pra quem? Pra minha família. Pra minha família, pro meu marido Douglas, pro meu filho Miguel, pra Tati, minha cunhada, vai fazer aniversário dia 21 de junho, já tá em celebração. Ela que você cuida. Isso. Já convidou, acho que Caçapava inteiro pro bolinho dela. Maravilha. A gente não faz festa, né? A gente faz um bolinho, mas convidou a cidade inteira pro bolinho dela. Se ela parar no caixa do supermercado, ela fala do aniversário. Agradecer a minha mãe, que é meu suporte, e a dona Eliane, que é a senhora que nos ajuda em casa, tá passando por um momento de saúde, mas assim, são as pessoas que fazem a minha casa, a minha família, porque se a gente não tem essa
Você não consegue fazer nada, você não consegue trabalhar. Sim. Eu lembro que quando eu tinha uma empresa de assessoria, então eu entrevistava muitas pessoas para arrumar babá, jardineiro e tal. E eu lembro que a mulher falava assim, olha, eu prefiro ficar sem meu marido, mas eu não fico sem minha empregada. Porque se ela faltar, eu fico na roça. A Dani Helene é uma pessoa maravilhosa, é mãe de 6, passou por um problema de saúde, então essa semana a gente tá sem ela lá em casa, então assim, mas ela não é a pessoa que precisa faltar pra gente reconhecer, não, pessoa maravilhosa. E minha mãe também, assim, que me dá todo esse suporte. Eu falo assim, nós somos um time, lá em casa nós somos um time para poder dar conta da turminha, para poder... É isso mesmo. A Essência Azul colocou, acho que temos que ter humildade em reconhecer que não sabemos tudo e não precisamos saber tudo, mas a gente precisa, o que sabe, a gente precisa compartilhar, porque conhecimento você não pode negar, senão você perde o merecimento de ter, né, de receber mais, né? E a Essência Azul colocou assim, aprendemos todos os dias, é verdade. E aí eu quero deixar um recado para vocês, Facebook e YouTube, vocês que são surdos, que estão participando, que estão ouvindo, vendo agora esse programa, coloquem aqui nos comentários do YouTube do Face, a gente começar a mensurar também quem é que está assistindo, quantas pessoas tem, de repente na sua casa, tem 3 na sua casa, então você coloca embaixo nos comentários, sou surdo, moro em tal bairro, e aí de repente eu vou te passando essas informações. E outra coisa também, as pessoas que são contempladas por uma dessas leis que nós falamos, eu tenho lúpus, eu tenho fibromialgia, também comentar aqui pra gente saber o que a gente tem nesse movimento, né? As pessoas que nós estamos abrangendo. Eu vejo muitos desses comentários nas minhas mídias, sabe? Olha, eu tenho essa questão, sabe, de fibromialgia, eu tenho tal questão de saúde, eu tenho síndrome de Crohn. Então, a gente tem essa conversa. Muito bom. Dani, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela oportunidade. Nossa, olha, conte comigo. Aproveitando que a Angélica está aqui, faz collab com o Política Pode, tudo que você postar, o vereador Michael, ou seja, todo mundo que vem aqui tem esse direito. Às vezes esquece, né? Mas tenta lembrar de fazer collab com política. Tá bom. É a Mariana aqui. É a Mariana que é a nossa Mariana, faz collab com tudo que fizer, porque o Política Pode, ele é para isso, para auxiliar quem faz realmente política. E agradecendo nossos parceiros, Escola Laser, Microcad, que fornece, que disponibiliza a professora tradutora de Libras, que é a Luciene Silva, que sempre vem aqui no programa para assistir, para depois passar a tradução mais fiel possível para vocês. Parceria também com o Leandro Salgado do Divulgaí, que ele sincroniza e coloca aí a edição para a gente ter no Facebook e no YouTube. E agradecer também a Frampi Personalizados, que faz a caneca. E cada dia tem um presente, uma caneca com layout diferente. E é claro que você vai ganhar a sua caneca. Que bacana. Só que ela é em outra versão. Abre aí para mostrar. E depois quero o contato dela, tá? Tá aí já o cartãozinho dela. Nossa, que linda! Olha, conhecimento é poder. Versão. Lindona, né? Linda. É isso, agradecer aos nossos parceiros, que sem ele não fazemos nada, certo? Tá aqui o contato. Muito bem. E eu costumo dizer que isso aqui é um projeto voluntário mesmo, né? O Política Pode é um projeto voluntário que está à disposição a hora que você quiser voltar, a hora que você quiser me convidar para participar. Já vai convidada para o nosso Conselho de Mulheres. Enfim, o que eu puder contribuir, estou à disposição. Glau, cheguei agora, que pena, descobri o vitiligo na minha menina de 8 anos. Nossa. E ela consegue algum tipo de ajuda também? Chama a gente no contato pra gente conversar. Glau, aqui nos comentários está o telefone para você entrar em contato com a equipe da Dani e ver onde você pode ter essa ajuda, tá? E vai ficar salvo aqui, então você assiste de novo, tá? Quem não quer assistir aqui, quiser ir para o YouTube e Facebook, domingo, 9 da manhã, tem a gravação com a Libras, com a Luciene Silva traduzindo para a comunidade surda, certo? Muito bem. Agradeço demais a Angélica que está aqui, sua assessora, a Mariana, obrigada, Lu, obrigada. Eu agradeço a você, Tati, querida. A Lu e mais uma vez a minha equipe também. Obrigada e sucesso no seu trabalho. Grata a vocês que assistiram. Segue a gente, Dani Galdino, lá tem Dani Galdino Caçapava, Política Pode, segue a gente. Você que tem um projeto social, que quer vir aqui, entre em contato comigo, é de graça e a gente faz a política acontecer. A Glau já está sendo assistida, mas é muito legal falar. Muito bom, muito bom. É legal falar mesmo, isso aí. Beijo para você, muito grata. Segue a gente, Política Pode, YouTube, Facebook, Instagram. Até a próxima quarta-feira, às 11 horas.
com mais uma entrevista super legal. Obrigada. Beijos, Beijo. beijos. Tchau, tchau.